A Volta de Jesus. E, gente, confesso que eu relutei para estar aqui falando para vocês, porque, né, o nosso mental, a nossa, enfim, as nossas questões pessoais, às vezes a forma como a gente está conduzindo a nossa vida, faz com que a gente pense não ser merecedor, né, de proclamar o Evangelho, de falar da palavra de Deus para outras pessoas que estejam precisando. Mas o motivo de eu vir aqui hoje para estar gravando esse vídeo e falar para vocês é porque eu tive um sonho profético essa semana, do dia 23 para o dia 24, na noite, né, do dia 23 para o dia 24. Eu sonhei com a vinda de Jesus. E eu vim aqui para gravar esse vídeo para falar para você que tá aí, para contar, né, esse sonho. Mas antes, talvez você não entenda, porque você fala assim, mas tá, se você sonhou no dia 23 e ainda não contou o sonho, por que agora, né? Porque como, pra gente falar do Senhor, não, a gente tem que temer como a gente vai fazer isso, de que forma, né? Então, antes de vir aqui falar, eu quis ir à igreja, coloquei em oração pro Senhor se realmente eu deveria vir aqui gravar esse vídeo, para contar esse sonho. Mas no fundo eu já estava sentindo que sim, mas ainda assim o meu lado humano, pessoa, né, pecadora, eu tava me sentindo com receio de vir e de como que seria, enfim, mas eu não sei para quem vai esse vídeo, eu não sei quem precisa ouvir ele, mas de fato eu sei que o Senhor me pediu para vir e eu tive a confirmação hoje, que eu acabei de chegar do culto, e eu tive a confirmação de que eu deveria comentar sim sobre esse sonho. Então, o meu sonho foi o seguinte, eu estava na rua numa tarde comum, né, como eu sempre andava a pé, né, eu costumo andar a pé bastante, que eu posso, se os lugares que eu vou não é tão longe, eu prefiro ir a pé. E esse dia não foi diferente, estava uma tarde muito linda, muito maravilhosa, o céu estava com aquele fundo alaranjado, sabe aquelas tardes, aquele fundo de céu lindo. E aí já me chamou a atenção aquela tarde bonita, né? Porque eu gosto de observar a natureza, enfim. Mas eu indo assim, e de repente os pássaros, muitos, mas de muitas espécies, mas eles estavam como se fosse orquestrando no céu. E eles cantarolavam e como se fosse um voo orquestrado, uma coisa muito linda, muito inusitada. E aquilo me chamou muita atenção. E eu fiquei olhando para aquilo e eu falei, meu Deus, que coisa linda, né? O que é isso? Olha como os pássaros estão. E eu fiquei contemplando ali parada, né? Que o sinaleiro estava fechado para que eu pudesse atravessar a rua, e eu fiquei ali parada contemplando aquele voo e aquele canto e os pássaros naquela festa. E de repente eu olho para o fundo assim do céu e se abre uma nuvem maravilhosa, uma nuvem de glória. E sim, Jesus estava sentado no trono. Eu me emociono, não tem como falar sem me emocionar, porque na verdade é muito forte. Aí Jesus estava sentado na poltrona e os anjos ao seu redor. Só que os anjos, eles não tinham fisionomia humana e também não tinham asas. Os anjos, eles eram como um foco de luz, mas ao mesmo tempo com uma figura humana, enfim, mas não dá para explicar em palavras, mas deu para entender que eram os anjos. E a nuvem era gloriosa, era uma coisa muito linda, uma luz inexplicável. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, Jesus voltou, Jesus voltou. E eu comecei a ficar em oração ali onde eu estava parada e olhando aquele movimento e os anjos descendo de forma orquestrada, tudo muito organizado, muito lindo. E as pessoas na rua começaram a parar os carros, a descer dos carros, naquele desespero. E as pessoas eufóricas também, né? Porque, nossa, Jesus voltou, né? E aí os anjos desceram e eu comecei a ver os anjos pegando algumas pessoas e subindo. E aí eu comecei a glorificar a Deus e eu coloquei a minha mão em oração, assim, e eu fiquei orando e falando com o Senhor. Eu falei, Jesus voltou, e feliz, e ao mesmo tempo um misto de emoções, né? E eu senti que o anjo veio e ele pegou no meu pulso. E eu cheguei a sentir os meus pés saindo do chão. Aí, quando eu senti que o meu pé começou a sair do chão, o anjo voltou e me deixou de volta. E aí eu fiquei maluca. Aí eu saí
como uma doida e fui sair gritando e chorando e desesperada e muito preocupada e falando com Deus e questionando Deus e falando: por que, Senhor? Eu sei que eu sou pecadora, eu sei que eu sou falha, eu sei que eu sou cheia de erros, mas eu tô buscando, Pai, eu tô buscando a Tua palavra, eu tô buscando em oração, eu tô buscando me aperfeiçoar, viver mais no Teu caminho, porque o Senhor me deixou aqui, e desesperada. E nesse desespero que eu não tava conseguindo nem observar mais nada do tumulto à minha volta. E Jesus tocou no meu coração, e Ele me falou: filha, olha a tua volta. E no que ele me falou isso, eu olhei à minha volta, eu vi muita gente que, assim como eu, estava desesperada, estava transtornado, estava sem chão, sem rumo, porque estava muito preocupado, né? Porque não foi escolhido, assim como eu. E aí ele só falou assim pra mim, ele falou assim: olha a sua volta. No que eu olhei e vi aquelas pessoas, ele falou: você está vendo todas essas pessoas? Preste atenção agora, que agora é com você. Ele disse: eu quero todos, mas todos precisam querer a mim. E eu preciso de você. Então faça o que tem que ser feito. E, gente, nisso meu marido me acordou, que já deu o horário do relógio, já despertando. E eu acordei desesperada, num choro, mas num choro. Eu chorava de alegria e de tristeza e de tanta coisa. E eu fiquei todos esses dias com isso na minha cabeça. E pensando muito sobre isso, e tá, Senhor, mas e agora? O que que eu faço com isso, né? E aí eu sem saber, eu falei assim: eu vou esperar. Eu vou pedir em oração pro Senhor e eu vou esperar e Ele vai ter que confirmar se eu realmente devo contar esse sonho. E sim, eu fui pra igreja hoje, o Senhor confirmou com todas as letras que sim, eu deveria vir aqui e falar. Que eu deveria vir aqui e falar para você aí que está me ouvindo, que o Senhor está batendo as portas para voltar. A vinda de Jesus está muito breve. Agora eu quero que você pare e pense: será que eu e você, nós estamos preparados para este momento? A gente vai ter que se colocar muito em oração, muito em obediência, e o Senhor está nos chamando. E os caminhos estão se afunilando cada vez mais. Então, fica aqui essa reflexão para você, essa noite. Você pare e reflita. Se o Senhor voltar hoje em nuvem de glória, você estará preparado? Como que está o seu coração? Como está a sua vida? Como você está? Nós precisamos nos preparar. Então, eu vim aqui essa noite para falar isso para você. Amém? Se você puder, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, porque o Senhor deixou muito claro que Ele quer a todos, mas que todos precisam ouvir a palavra dEle, que todos precisam se atentar aos mandamentos e ao que o Senhor quer de cada um de nós. Tá bom? Amém?